Bom, pessoal, voltando aqui agora, né, aquela parte de ângulos nas paralelas. Bom, primeiro a gente precisa saber o que são retas paralelas. Bom, retas paralelas são as retas R e S, de tal forma que elas nunca se encontram, tá? Quando você desenha essas duas retas no papel, elas não vão ter como se encontrar, tá? Então isso são retas paralelas. Bom, essas retas que são paralelas, elas são cortadas, intersectadas por uma transversal T e formam um conjunto de ângulos. Esses ângulos têm relações e nomes entre si, tá? A gente tem que memorizar esses nomes e a relação que cada um tem com o outro. Perfeito? Bom, os dois primeiros, né, são esses ângulos aqui, ó, A e A'. Eles são chamados de correspondentes. E todo par de correspondentes sempre vale o mesmo valor, né? Então A é igual a A', perfeito? Então, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, é correspondente com esse ângulo aqui, Hamilton? Né? Eu só desenhei um par aqui para você identificar, mas qualquer outro ângulo que esteja para fora da paralela e um interna paralela do mesmo lado da transversal, constitui um conjunto de ângulos correspondentes, tá? Existe um outro tipo de ângulo que é o ângulo oposto pelo vértice, né? Aqui, ó. Esse ângulo está oposto pelo vértice em relação a esse. Então aqui é o B', né? A' e B' são OPV, opostos pelo vértice, perfeito? E também são iguais, né? A' e B' são iguais, certo? Bom, existe um outro tipo também, que são os alternos. Esses alternos podem ser internos ou externos. Mas antes de entender o que é alterno, interno ou externo, vamos entender o que é ser alterno. Alterno vem de alternar, né, o sentido, né, o lado em relação à transversal. Você tem essa transversal aqui. Esse ângulo B' e o ângulo A estão alternando, um está à direita e o outro está à esquerda, em relação a essa transversal T, perfeito? Então eles são chamados de alternos. E por que internos? Porque eles estão dentro das paralelas, tá vendo? Então A e B' são alternos e internos, né? E são iguais. Ou seja, alternos internos ou externos são iguais. Bom, e os alternos externos, Hamilton? Bom, se eu tiver esse ângulo aqui, ó, que é o C, esse ângulo C e esse ângulo A', também são iguais. Também são iguais. E são chamados de alternos externos, porque estão alternando em relação à tua transversal e ainda estão fora das paralelas. Por isso são externos. Perfeito? Tem ainda uma outra classificação que é chamada de colateral. Os colaterais são aqueles ângulos, né, que estão do mesmo lado. Colateral. Como eu sempre digo na geometria, quando você tem os prefixos co, iso, homo e equi, sempre significa mesmo. Equidistante, mesma distância. Equilátero, mesmos lados. Equiângulo, os mesmos ângulos. Homólogos, o mesmo local, né? Quando você tem colateral, mesmo lado. Colinear, dentro da mesma reta, na mesma linha, né? Isovolumétrico, o mesmo volume. Então, se você se deparar com uma palavra que tenha esses tipos de prefixos que eu falei, provavelmente vai ter esse sentido aí que significa o mesmo, tá? Então, ó, colateral está do mesmo lado da transversal, certo? Esse par de ângulos aqui, ó, A e D, por ser colateral, já somam 180 graus. A propósito, quando dois ângulos somam 180 graus, o nome desse par de ângulos são suplementares, né? Esses ângulos são suplementares, a gente vai falar disso daqui a pouco, beleza? Então, ó, colateral. Nesse exemplo aqui, eles são chamados de colaterais internos, porque estão dentro da paralela.
Se eles estivessem fora da paralela, por exemplo, esse ângulo aqui que eu vou chamar de D' e esse ângulo C aqui são colaterais, porque estão do lado de fora das paralelas, eles são externos, e porque estão do mesmo lado da transversal T, eles são colaterais. Então, colaterais porque está do mesmo lado, e externos porque estão fora das paralelas. Também somam 180 graus. E aí acabou, né, o conteúdo de ângulos nas paralelas. Basta você memorizar essas bobeirinhas aqui, que você já está apto para resolver uma série de exercícios envolvendo o conteúdo aí de geometria do Colégio Naval, tá? Beleza? Então é isso aí.